Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a você que nos assiste e nos ouve neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para examinar as Escrituras, meditar na Palavra de Deus, para termos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, a Palavra de Deus nos diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperando na graça que nos foi dada na revelação de Jesus Cristo. Nós aprendemos a conhecer Jesus. Ninguém conhece Jesus se não for dado pelo Pai. Então, nós conhecemos o Filho porque o Pai nos permite, mas nós para conhecer o Pai, nós precisamos conhecer o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós buscamos no Filho, que é Jesus Cristo, a salvação. E vamos aprendendo a conhecer Jesus como filhos obedientes, não vos conformando com os pecados que antes havia na nossa ignorância. Porque aquele que peca sem saber que está pecando no desconhecimento da verdade, não conhece a verdade. Mas quando a pessoa conhece a verdade e mesmo assim peca, já não há mais essa cobertura que os pecados que havia na ignorância, porque a pessoa passou a ter conhecimento e mesmo assim continua pecando, ela então não tem mais uma defesa contra a acusação que vem sobre ela. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então isso é uma coisa que nós temos que realmente fazer. Quem nos chamou? Quem nos chamou para a salvação foi Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Nós somos convidados para participar das bodas do casamento do Filho unigênito de Deus. Casar com quem? Com a noiva. A noiva são as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador. Através da nossa aceitação, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, participamos da vida eterna. Então, como que nós vamos ter uma comunhão perfeita com Cristo, com Deus, com o Pai, se nós não formos santos? Porque Cristo é santo, Deus é santo. Então nós temos que viver também em santidade para podermos ser abençoados. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quem que você invoca por Pai? Quem é o teu Pai espiritual? Eu sou batizado no nome do meu Pai espiritual. Quando eu nasci espiritualmente, eu recebi o nome do meu Pai, que é o nome do Pai que o Filho recebeu, que é o Espírito Santo que está em mim, que é Jesus. Então, eu invoquei por Pai a Jesus, que é o Deus Criador de todas as coisas, e esse nome foi dado ao Filho dele, é o nome do Pai que é Santo, que é Espírito Santo, e habita em mim e em todos aqueles que o receberam como Pai. Se eu invoco ele como Pai, que não faz acepção de pessoas e julga a obra de cada um, sem temor nenhum, ele julga conforme cada um faz, temos que andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Então nós recebemos uma maneira de viver segundo a carne, mas através do chamado nós aceitamos a Jesus e passamos a invocar por Pai, nosso Pai espiritual, a Deus que é Espírito, que é Santo e que se chama Jesus, que foi o nome que ele deu para o Filho, e o filho dele, Jesus, que é o nome do Pai, é o nome de família, diz que manifestou o nome do Pai aos homens. Então nós também somos filhos de Deus, filhos de Jesus, irmãos de Cristo, irmãos carnais, irmãos adotivos. E nós fomos comprados, não foi com ouro, foi com uma coisa gloriosa, né? Mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
uma pessoa teve que morrer, a única pessoa santa, que cumpriu toda a lei, que viveu realmente conforme a vontade do Pai, a vontade do Criador, veio do céu especialmente para a nossa salvação. O primeiro Adão da terra, o segundo Adão do céu, o último Adão do céu. Nós somos agora semelhante ao último Adão, temos o nosso corpo espiritual, e ele derramou o sangue dele, como se fosse um cordeiro sem pecado, puro, imaculado, para a nossa salvação. E que, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, manifestado agora nestes últimos tempos por amor de nós, e por ele cremos em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a nossa fé e esperança estivesse em Deus. Nossa fé e esperança está em Deus. Então nós vemos que tudo isso que o Senhor nos ensinou, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nos ensinou, nos fez conhecer tudo que foi feito por Deus, e por Ele cremos no Pai, cremos em Deus. Tem gente que não acredita em Deus, Deus não existe, não acredita em Deus, diz que é ateu. A própria existência da pessoa já mostra a existência de Deus. Como que uma pessoa que foi criada por Deus, nada existia, Deus fez tudo do nada, e a pessoa ainda quer colocar a ciência como um Deus, né? O conhecimento humano como se fosse uma grande coisa, e vai vir aí o anticristo, já está chegando o anticristo aí, que vai querer parecer Deus, vai se assentar como Deus, querendo que as pessoas o adorem como se fosse Deus. E o mundo vai se entregar a isso mesmo. E vão perseguir aqueles que não fazem isso. De modo que a palavra nos diz que essas pessoas vão perseguir os cristãos e vão até prender e matar, achando que estão prestando um serviço a Deus, porque vão estar fazendo a vontade do diabo, do anticristo, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas não é do inimigo mesmo. Então, na verdade, em outro tempo conhecido, antes da fundação do mundo, manifestado nestes últimos tempos por amor de nós, e por ele cremos em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu glória para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as nossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Então, como que nós vamos purificar nossa vida? Nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, como nós vamos purificar? Veja aí, purificando as nossas almas, nossa vida, nosso corpo, na obediência à verdade, obedecer à verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Cristo, né? O que é a verdade? Cristo ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Então, aqui está dizendo assim, purificando as nossas almas na obediência a Cristo, na obediência à verdade. Tem muita gente que é religiosa, é muito obediente à fé que tem. Mas quando você fala de algumas coisas bíblicas, a pessoa não entende, nunca ouviu falar, não sabe onde está, ou o que é isso, é uma novidade tão grande. Simplesmente porque a pessoa não examina as Escrituras como somos recomendados. Examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas estão a vida eterna. Então nós examinamos as Escrituras, mas as pessoas são tão fiéis a quem as ensina, mas sem fundamento, sem a rocha inabalável como o alicerce da construção da sua fé. E aqui está dizendo, purifique a tua vida na obediência a Cristo. Então preciso saber o que Cristo mandou eu fazer. O que Cristo ordenou. Quais são os mandamentos de Cristo? Não, vamos ver na lei os 10 mandamentos. Não, as obras da lei não salvam. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A misericórdia. E se nós nos esforçarmos para obedecermos a Deus através da obediência à verdade, que é Cristo, nós estaremos vivendo em amor fraternal, um amor não fingido, amando-nos ardentemente uns aos outros com um coração puro, porque estamos vivendo Cristo em nós. Então nós não temos barreira, não temos impedimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. É aí que nós vamos aprender a viver cada vez mais em espírito e em verdade, obedecendo a Jesus Cristo, aprendendo. O apóstolo Paulo diz, trago em meu corpo as marcas de Cristo.
Como assim as marcas de Cristo? O sofrimento de Cristo por causa do mundo, por causa da perseguição, as lutas, mas a permanência na verdade, na fé, no amor, na sinceridade, amor fervoroso. E sendo gerado não de uma coisa corruptível, uma coisa que hoje eu sou de um jeito, amanhã sou de outro. Não, o cristão é cristão eternamente agora. Você aceitou Jesus, você está na vida eterna, você não muda, não pode mudar, porque o nosso Deus não muda e não tem nem sombra de variação. Então é isso que nós somos, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Somos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, irmãos, nós temos que ser cristãos de verdade, transformados, vivendo em amor, em sinceridade, vivendo o Evangelho, não fazendo acepção, porque temos um que julga sem acepção. Então, como que nós vamos fazer acepção se somos julgados por aquele que não faz acepção nenhuma? Eu não posso viver desse jeito. Eu tenho que viver segundo Cristo viveu. Eu tenho que ser, o meu exemplo de vida é Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então o que eu vou fazer? Eu vou imitar a Cristo como o apóstolo Paulo, como tantos outros servos de Deus em todos esses séculos de cristianismo, serviram a Deus com amor, com sinceridade, fervorosamente, dando exemplo de transformação de vida, buscando as coisas espirituais, deixando as coisas materiais, que Deus supra a necessidade, que Deus faça, que Deus opere. Como eu gostaria de sempre orar, penso sempre assim, gostaria de orar para os enfermos, né? E eles ficarem curados, e as pessoas receberem milagres. Mas aí o Senhor mostrou para mim, você viu para fazer milagres? Você viu como eu tive que viver? O Senhor mostrou para mim, o Senhor Jesus, como eu tive que viver em santidade contínua, perfeita, em perfeita comunhão com o Pai, amando a todos, desejando sempre o melhor, não deixando os pensamentos carnais interferir na minha vida espiritual, não me dando a pensamentos carnais também, sofrendo as tentações, mas permanecendo firme, fiel a Deus. É difícil. Então eu penso assim, eu vou fazer a vontade do Senhor, fazer de tudo quanto está em vós, fazer o bem, o amor, viver com sinceridade, sabendo que sou carne, que sou falho, que vou ser salvo, não pelo meu mérito, não pelas minhas obras, mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Cristo. Eu serei salvo pela misericórdia, porque Deus tem todo motivo para nos condenar. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, só Jesus. Só Deus, só Jesus. Então, eu vou ser salvo pela misericórdia, pelo amor de Deus por mim, por você. Somos salvos por isso. Mas nem por isso eu vou deixar de praticar as obras que o Senhor me ensinou. Ele me ensinou a ter paz, Ele me ensinou a ter paciência, Ele me ensinou a perdoar, Ele me ensinou a ajudar o necessitado, Ele me ensinou a não guardar rancor, a me humilhar, a pedir perdão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou viver assim, dentro desse ensinamento que o Senhor me mostrou e mostrou para todo mundo. O ensinamento que é a verdade, nos chamou para sermos santos. E assim nós purificamos e vivemos purificando nossas almas na obediência da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Então que você também, querido irmão, querida irmã, possa compreender isso. Viver em amor, em santidade, está tão difícil nesses últimos dias, não é? A gente ver pessoas fiéis a Deus, que têm amor por todos, por tudo que Deus criou, e procura realmente ser útil, ser uma bênção na vida das outras pessoas, sem interesse material, sem querer ser maior, sem que o nome seja levado, o nome dele, mas o nome do Senhor seja levado adiante. Aquela pessoa que eu não sei o nome, mas Deus usou poderosamente, eu não preciso ser glorificado, mas o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, a Ele sejam dados. E é isso que devemos fazer.
Então vamos viver orando uns pelos outros e fazendo a vontade de Deus, que aprendemos na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso exemplo, nosso Redentor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.